Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Estou aqui hoje para dividir com cada um de vocês uma reflexão para o Centro Espírita Deolindo Alves e pedindo aos nossos amigos espirituais que nos acompanham para que iluminem nossas palavras, que estejamos todos juntos recebendo essas informações e o aprendizado dessa noite, onde nós vamos falar um pouquinho lá do capítulo 8, de Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Nós vamos falar do item 3. E também a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então nós vamos começar hoje. Gostaria de começar lendo o trecho que vem do Evangelho de São Marcos, do capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Então, apresentaram-lhe as criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhe disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhe se assemelham. Eu vos digo, em verdade, que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Muito bem. A primeira posição de a gente começar a refletir juntos, né? Vejam que os discípulos afastavam com palavras rudes. E aí, eu pensando um pouco sobre isso, se Jesus vem falar, quem vai conhecer o reino dos céus são aqueles que se assemelham às crianças, e nós devemos ter essa criança de pureza dentro do nosso coração, ter essa criança em nosso coração. Será que nós acolhemos essa criança? Ou nós vamos sempre utilizando as palavras rudes com ela? E essas palavras rudes não vão permitir que essa criança mostre alguma coisa para nós, que mostre alguma coisa dentro do nosso coração. E aí nós não vamos conseguir desenvolver aquilo que as crianças têm de melhor, né? E que se ele fala para a gente assemelhar essas crianças, nós precisamos entender o que é que ele fala disso, de quem são essas crianças, né? E aí nós vamos pensando, essas crianças, elas não agem primeiro com interesses pessoais, elas não querem manipular o mundo. Então nós precisamos entender isso. Que quando nós estamos agindo sempre querendo interesse a mais, nós estamos deixando de lado a criança. As crianças que deixam se manifestar os seus sentimentos naturalmente, sem colocar filtros, sem impedi-los. E nós, adultos, muitas vezes não deixamos isso acontecer. Nós deixamos de lado nossos sentimentos. As crianças que têm aquela espontaneidade que mostra o que realmente está dentro dela. E quando nós crescemos, nós ficamos falando, será que eu posso mostrar o que eu sinto? Será que eu posso mostrar o que realmente está dentro da minha alma? Então isso que é pedir, né? Uma outra situação que é agir como criança é não deixar o rancor,
os pensamentos negativos, as mágoas dentro de nós. As crianças agem de maneira diferente. As crianças, quando elas estão juntas, elas resolvem as situações mais difíceis. Muitas vezes, são as pessoas que são pais sabem que quando duas crianças em alguma situação estão lá e brigam, se o adulto se intromete, a briga começa a ser pior. Por quê? Porque o adulto vai com aquele lugar, com aquele interesse de resolver uma situação, mas colocando a culpa em alguém. E aí ele vai levando a mágoa para as crianças. E elas não são assim, elas resolvem entre elas e continuam brincando sem problema nenhum. E aí o tempo vai passando, né? E nós vamos deixando de pensar como criança. Nós vamos deixando essa criança que está dentro de nós de lado. Nós vamos deixando crescer esse filtro no olhar como uma criança, no pensar como uma criança, no sentir como uma criança. E o que nos pede é que a gente tenha todas essas emoções de criança. E aí, no Evangelho, nesse item 3, ele vem falar que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Primeiro lembrar, né? Que se analisar sozinho humildade, nós vamos falar, tá, eu viver aí com uma roupa mais simples, um chinelinho mais simples, uma casa simples, é ser humilde. Não, nem sempre. Nem sempre. Por que nem sempre? Porque nós, muitas vezes, queremos mostrar uma humildade, mostrar a simplicidade, mas dentro de nós está um orgulho. E aí nós começamos a perceber que temos, e verbalizamos muitas vezes, tenho orgulho de ser uma pessoa humilde. Mas como isso? Não bate, né? Ter orgulho de ser uma pessoa humilde. A grande sacada é ser humilde com a pureza no coração. É aí que nós começamos a entender assim, peraí, ser humilde com a pureza no coração, ser humilde é ter aqueles ensinamentos de criança, a pureza da criança, o rancor ser deixado de lado, as palavras simples da criança. E nós sabemos que o que mais atrapalha em tudo isso é o orgulho que temos. Como eu comentei, a gente até fala, tem orgulho de ser humilde, né? Que não bate essa informação. E aí eu li uma frase que eu achei muito legal. O orgulho se preocupa com quem está certo, enquanto a humildade se preocupa com o que está certo. Quantas vezes nós ficamos querendo achar uma situação de quem errou, quem acertou. Nós queremos arrumar sempre alguém para ter esse saber quem está certo. Não tem interesse. Quando vem a humildade, a gente fala assim, não, eu só quero saber o que está certo. Não interessa quem fez. O que está certo que nos interessa nesse momento. E isso tem muito a ver com o nosso texto de hoje. Tem muito a ver no Evangelho quando ele vem falar para a gente que nós vamos crescendo
que a criança que começou lá com a pureza, bem simples, ela cresce com as imperfeições que ela traz de outras vidas, mas ela não vem de cara mostrando essas imperfeições. Por que não? Ela poder ter a chance de olhar lentamente essas imperfeições e fazer algo para melhorar. E quando uma criança olha para dentro de si e que ela tem algum momento diferente de imperfeição, ela vai querer buscar algum resultado, vai querer buscar uma melhora. Por isso que Jesus vem falar para a gente: o reino dos céus é daqueles que se assemelham às crianças. Mas o que ele quer dizer com a gente? Aqueles que se assemelham como? No Livro dos Espíritos, na pergunta 197, ele vem dizer que o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de um adulto. Então, a criança, ela podendo ter um espírito muito mais adiantado, ela começa com a sua simplicidade e humildade. Se esse espírito é adiantado, como eu vou ser igual a esse espírito nesse momento? Então, se eu me assemelhar, apenas me assemelhar, eu consigo conhecer o reino dos céus. E as crianças, e esses que vêm com esses espíritos adiantados, que a gente vê muitos os casos hoje dessas crianças, que elas vêm com uma sabedoria imensa, e nós olhamos para elas, falamos: poxa vida, quantos anos tem esse espírito com toda essa sabedoria? E ela já veio vivendo em várias encarnações, aprendendo, com uma história de aprendizagem atrás dela. E que hoje, ela voltando ao mundo, voltando a esse espaço que nós estamos, vem mostrar todo esse aprendizado. E esse aprendizado, Jesus nos convida a fazermos igual, a procurarmos se assemelhar a elas, na humildade, na simplicidade, na pureza de coração. Quando nós vamos lá na pergunta 780 no Livro dos Espíritos, ela vem de perguntar: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta dada para o nosso codificador é a seguinte: o progresso moral é a sua consequência, mas nem sempre segue imediatamente. Aí, logo em seguida, na pergunta A, na 780A, diz: como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? E o codificador transfere a mensagem, a resposta: fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, vamos lá. O progresso moral, ele é uma consequência do crescimento intelectual. Então, nós vamos crescendo, nós vamos estudando, nós vamos tendo conhecimento,
E não adianta só o conhecimento, porque o que vale é a prática, né? Então, conhecer é uma coisa e colocar em prática, essa é a realidade da vida que nos é pedido. Então, quando nós vamos tendo esse conhecimento e começamos a colocar em prática, esse progresso moral vai crescendo. Mas a bondade divina sabe da nossa velocidade, que ela não é rápida, ela é lenta, que nós estamos num processo de crescimento, um processo de evolução. E esse processo de evolução faz um caminhar nosso lento, mas caminhamos. Caminhamos. Por isso que ele fala que o progresso moral é a sua consequência, mas ele não segue imediatamente, ele não é rápido. Porque nós estamos aprendendo nessa escola dos encarnados. E quando ele vem perguntar, né, como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral, é porque nós temos o livre-arbítrio de decidir o que nós queremos para a nossa vida. Nós podemos fazer o que nós queremos. Só que os nossos atos, eles serão pedidos ações sobre os nossos atos. Quando nós tomamos conhecimento de uma situação, nós passamos a ter responsabilidade desse conhecimento e a responsabilidade de tornar esses conhecimentos em ações. Ações do bem. O livre-arbítrio faz nós colocarmos na balança o que é o bem e o mal através da nossa consciência. O que está na nossa consciência, nós vamos colocando na balança de bem e mal. Vamos estudando, tendo conhecimento, fazendo leituras, fazendo evangelho. Nosso conhecimento vai mudando, vai entendendo o que é o bem e o mal. Que vai estando na nossa consciência e nós vamos mudando o nosso conceito de bem e mal. Mudando esse conceito de bem e mal, nós vamos colocando em prática em nossas vidas. E lembrando que tudo que aprendemos nos será pedido. Tudo o que aprendemos nos será pedido. E em algumas traduções vem dizer que tudo aquilo que você recebe será cobrado. Eu prefiro que será pedido. Essa é a bondade de Deus. Ele nos pede a transformar os ensinamentos em atos. Aquilo que é pedido, ao meu ver, é mais leve. Mais leve para a gente colocar em prática. Legal, eu aprendi que eu preciso perdoar. Ok, vamos colocar em prática. Deus nos colocará as condições em nossas vidas para colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos com Ele. Por isso, nós temos que estar prontos. Nós devemos estar a todo instante prontos a colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Os ensinamentos que Ele nos passa a cada dia que fazemos o nosso Evangelho. A cada versículo que nós lemos, nós vamos entendendo o conceito de moral que é nos passado pelo Evangelho.
o ensinamento de moral que vai mudando a cada versículo que lemos, a cada passagem da vida de Jesus que conhecemos. E nós, ainda mais, com os ensinamentos que os Espíritos mandam para a gente no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vale lembrar que não adianta sabedoria sem ações. A ação daquilo que a gente aprende é o que fará a diferença na nossa vida. E assim, hoje, estamos encerrando essa reflexão e agradecendo a todos vocês que estão dispondo de um tempo para dividir essas reflexões, que possamos tornar nossas palavras em ações e que possamos trazer para as nossas vidas todos esses ensinamentos e que cada um tenha uma semana iluminada, com muita paz, com muita fé, com muita esperança em uma vida melhor. A esperança não de esperar sentados, mas em buscar aquilo que Jesus nos ensinou com tanto amor. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.